Oi, pessoal, tudo bom? Vocês acham que vocês escrevem muito bem? Ou conhecem alguém que diz isso? Que tirou uma nota muito boa na redação, por exemplo? Ou até algum estudante de letras mesmo? Ou alguma pessoa dessa área que se coloca dessa maneira? Eu trouxe uma reflexão aqui para vocês, para desconstruir essa ideia. Eu recebi algumas mensagens de pessoas pedindo para eu fazer trabalho acadêmico. E essa não é a minha atividade definitivamente, né? E a pessoa disse que, em relação ao que eu fazia, que é a revisão de texto, ao que eu faço, na verdade, né? Ela não tem poucas, ela não tem muitas dificuldades. Ela, inclusive, disse dessa maneira, modéstia à parte, tenho poucas dificuldades no que tange a nossa língua. O serviço que realmente preciso vai além da revisão ortográfica e análise sintática, morfológica ou outro relacionado à escrita. Entendi qual o seu métier de atuação e por hora não me atende. Quer dizer, eu preciso que você faça o meu trabalho legalmente e eu, o seu serviço aí que você faz não me atende, que é no que você se formou. Eu quero na ilegalidade, eu quero que você faça o trabalho para mim. Eu decidi fazer esse áudio, trazer esse áudio para vocês sobre para esclarecer essas questões. Eu acho muito complicado alguém dizer que essas trazer essas definições absolutas sobre o texto. E eu consigo provar para a pessoa que isso não funciona assim. Por mais que ela se coloque nesse patamar absoluto em relação à língua ou à escrita. Primeiramente porque a língua é produto do pensamento humano, ela é falha. E há uma série de outros fatores no texto, nos nossos discursos, que podem ser desconstruídos, né? E ninguém nunca será neutro nessa perspectiva, porque o discurso, a língua, já é ideológica por si. Então, isso já coloca o texto na posição de ser desarmado. E você também, como sujeito, como falante, como pessoa. E eu costumo aqui, trabalho com revisão há mais de 10 anos. Os meus próprios textos, eles precisam de revisão. Eu tenho alguns sites, pessoal, eu escrevo muito. Eu faço tantas coisas, eu reviso, eu escrevo, eu crio material aqui para o YouTube para ajudar vocês, para trazer reflexão. Eu edito isso tudo sozinho, então é muito trabalho. Eu trabalho todo dia, pelo menos eu acho que umas 11 horas, de segunda a sexta. E às vezes mais. Principalmente com a revisão de texto, que é algo que eu gosto muito de fazer. E quando eu, eu produzo, quando eu escrevo algum texto, e até durante a produção dos meus materiais aqui, por exemplo, do canal no YouTube, eu tenho que ficar revendo, pessoal, ouvindo novamente o que eu digo, né? Outro dia eu entrei nessas minhas ideias, nessas minhas reflexões assim, e comecei a editar muito os meus áudios, né? A fala é um pouco mais espontânea, então, né, não dá para a gente monitorar tanto. Mas é uma atividade que é necessária. Eu percebi, por exemplo, que eu repito muito né, e fica um pouco chato nos meus áudios isso. Eu estou tentando melhorar quando eu falo para não ficar dizendo isso o tempo inteiro. E isso na fala. Imagine em relação à escrita. A escrita é um pouco mais lapidada. A gente pode repensar um pouco mais o que a gente escreve. E é possível, além de a gente fazer essa primeira revisão, e ela deveria ser feita primeiramente por nós, o texto pode ser enviado para um revisor, para um especialista, né? Não pensem esse especialista, não me coloquem também nessa posição como um messias, como uma pessoa, por mais que vocês me admirem, me coloquem como um especialista que trabalha com isso, né? Mas eu mesmo não me coloco nessa posição absoluta de Messias. Eu explico isso aqui nos áudios no canal. É preciso de muita atenção para entender isso, principalmente pela maneira que o conteúdo, que o texto é compreendido hoje.
a maneira que a língua é compreendida, principalmente pelas mentirinhas que foram ditas e ainda são ditas na escola, porque a escola subestima os estudantes e depois isso não é desconstruído na cabeça das pessoas e surgem esses mal-entendidos. Principalmente se a pessoa não for para a área de linguística, para a área de letras, porque é ali que essa desconstrução mesmo vai acontecer. E aí a pessoa segue um outro caminho, outra área, ela dificilmente vai conseguir deduzir essas coisas, resultados mal entendidos. A pessoa pensa nessas visões absolutas de língua trazidas da escola e continua acreditando nisso, achando que escrevem, né, que nada pode ser desconstruído, né, que tem essa coisa da perfeição com o texto, e as coisas não funcionam desse jeito. Todo texto pode ser revisado. Aqui, eu mesmo, eu chego a realizar, já disse isso, 20 alterações por página, para o caso de um texto considerado bom, na minha visão. Quando isso para o serviço mais simples, que é a revisão ortográfica e gramatical. Quando o texto tem, eu diria assim, quando o texto é médio, mediano em relação à escrita, eu estou levando em consideração aqui pontuação, ortografia, regência, concordância, coesão, coerência, distribuição e organização dos parágrafos, esse tipo de coisa, né, que são aspectos linguísticos, estritamente. E quando o texto é mediano, eu chego a realizar, para cada 100 laudas enviadas, cerca de 30 a 40, 50 alterações por página. E isso ainda é muita coisa se você pensar. E quando o texto tem muitos problemas, aquela categoria de texto que eu recebo assim, que eu vejo que a pessoa tem muita dificuldade na escrita, e isso reflete a própria educação brasileira também, né? São aqueles textos que, além disso tudo, tem muito problema de conteúdo, da lógica, da coerência das ideias ali, né? Já vão esses problemas de outro nível. O trabalho, ou seja, o trabalho precisa ser refeito, o texto precisa ser repensado, né? E nem cabe a mim ali intervir, mas eu posso trazer uma sugestão, uma ideia, uma reflexão, sim. Eu chego a realizar mais de 100 alterações por página. Então, essa conversa de que você escreve muito bem e de que eu não estou me colocando aqui dizendo que eu sou um messias com isso, mas eu estou desconstruindo o texto, a sua concepção de texto, de língua, de fala, e a minha também, para que você entenda o que é língua e saiba da importância de um revisor de texto na sua vida, né? E do profissional dessa área, o linguista, né? A gente dá muito ouvido hoje a médicos, advogados, mas existe esse ramo científico e eu tento aqui no canal trazer essas reflexões para vocês, do dia a dia de vocês, de uma maneira mais informal, puxando para a minha área de atuação, levando vocês a refletir sobre isso e falando sobre isso. Então, para finalizar, todo texto precisa ser revisado, seja ele escrito por um revisor, por um doutor, por um mestrando, seja lá por quem for. É claro que a língua muda com o tempo e esses textos podem ser reformulados, mas a gente consegue chegar num estágio para publicação. Mas isso depende do trabalho, né, que você teve ao longo da produção textual e do próprio processo de revisão de texto. Desconsiderar essas etapas, ou seja, o desenvolvimento do trabalho em si, uma checagem mínima sua e o envio do seu texto a um revisor de texto, é o caminho para uma produção ruim. Então, eu sugiro que vocês enviem os textos de vocês para revisores, para mim especificamente. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a quantidade de alterações que eu farei no texto. Mas lembrando mais uma vez, eu não vou salvar o seu texto de todos os problemas. Há problemas no texto que não se referem à minha atuação.
Não se esqueça do fato de você ser autor do texto, da sua responsabilidade durante o desenvolvimento desse texto. Mas eu trarei com certeza muitas contribuições. Vocês podem ter certeza que pelo menos 20 por página aí para cada 100 laudas enviadas aí, se for essa extensão do texto, né? Então, obviamente, se o texto estiver muito bem escrito, pode ser que eu não faça todas essas alterações, mas eu dificilmente nos últimos anos recebi algum texto em que eu não realizei mais de 20 alterações por página. Nesse ano, sem querer ser snob, eu acho que nenhum dos textos que eu revisei eu realizei uma quantidade menor do que 20. Né? Quando o texto é muito pequeno, quando são, por exemplo, 3 laudas, 3 páginas, por exemplo, é mais fácil de fazer essas alterações. Agora, quando o texto é maior, né, a quantidade de alterações aumenta. Né? Então, é mais fácil de escrever um texto, um bom texto, quando você tem uma página só do texto, 2, né? Probabilidade de erro aí, de inadequação, é menor. Agora, quanto mais extenso o texto, mais complexas são essas questões relativas a inadequações e, obviamente, mais problemas eu encontrarei. Pessoal, um abraço a todos. Eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos. Tchau, tchau.